Graça e paz à amada igreja, aqueles que também ouvem e assistem essa mensagem, que a palavra do Senhor alcance o teu coração e a tua vida. Acompanhe a igreja nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para você ficar por dentro daquilo que Deus tem feito neste lugar. Meu amado, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Verso 38 em diante. Quero compartilhar um texto conhecido, mas muito precioso, da palavra do Senhor aos nossos corações. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche seus olhos, não seu coração. Mais uma vez vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, nos conduz em Tua palavra, em Tua presença. Ó Deus, o Senhor nos direciona aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tem para falar aos nossos corações. Que neste momento o velho homem se cale e que somente Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Mude a si mesmo. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Como o tema é mudança nesse ano, mude a si mesmo. E eu vou começar com a velha frase que nós trazemos ou trouxemos sexta-feira. A mudança começa no seu guarda-roupa. Você vai me cansar de ouvir isso. A mudança começa no seu guarda-roupa. Meu amado, grave bem isso. Guarde bem isso no seu coração. Quando nós olhamos aqui para Jesus, para Maria, para Marta, nós vemos que Jesus estava passando por aquele povoado. Jesus estava passando por aquele povo, por aquela cidadezinha, por aquela aldeia, ali onde eles estavam. Marta, vindo Jesus, diz: Senhor, vem aqui hospedar na minha casa. A Marta convida Jesus para estar na casa dela. Olha que coisa interessante, olha que coisa primordiosas. Marta chama o Senhor e o convida para se hospedar na casa dela. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender diante disso, para que nós possamos mudar a nós mesmos, para que a mudança possa acontecer, nós precisamos aquietar-se. A primeira coisa que eu e você precisamos compreender é que eu e você precisamos nos aquietar na presença do Senhor. Meu amado, como é fácil nós estarmos agitados de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Como é fácil nós caminharmos apressadamente, se preocupando com o dia de amanhã, com daqui um mês, daqui um ano, o que vai ser, o que não vai ser, como que vai ser, como que não vai ser, e preocupações vêm, ansiedade vem, cada vez mais e mais. Nós temos crianças cada vez mais cedo com crise de ansiedade, porque o mundo está cada vez mais louco, cada vez mais agitado, mas o Senhor nos convida ao todo tempo nos aquietarmos. O Senhor nos convida em todo momento a estarmos quietos na presença dEle. Olha o que nos diz em 1 Pedro capítulo 5, abre um pouquinho sua Bíblia lá, 1 Pedro capítulo 5, verso 5 em diante, nos mostra sobre esse aquietamento, sobre se aquietar, sobre a cuidar com que o nosso coração esteja diante do Senhor. 1 Pedro capítulo 5,
1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu amado, olha que texto maravilhoso, olha que texto tremendo. O Senhor nos diz no verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas se você reparar no texto, o Senhor ele começa falando sobre humilhar-se. Ele começa falando a estar debaixo da mão do Senhor. Ele começa falando a se colocar na presença do Senhor em humildade. Diz o verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro aqui, ele traz um texto, uma frase, um ensinamento precioso. Ele diz, olha, o ensino, ou a chave, a regra, para nós estarmos aquietos diante do Senhor, é estarmos submissos à poderosa mão de Deus. É nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, é estarmos debaixo da mão e do cuidado de Deus. A humildade gera em nós, ou produz em nós, aquietação, porque quando nós entendemos que há o Senhor, que o Deus está acima de nós, Ele vai cuidar da nossa vida. Meu amado, você já viu aquela pessoa folgada? Não cita nome não, pelo amor de Deus, mas aquela pessoa folgada, sabe por que ela é folgada? Porque tem alguém que faz tudo para ela, tem alguém que cuida de tudo, né? Ela não sabe tirar um extrato de banco, ela não sabe fazer nada, porque alguém faz para ela. Ela não sabe lavar um prato, porque alguém faz para ela. Ela não sabe arrumar a cama, porque alguém faz para ela. E ela se acomodou naquilo, ela se torna uma pessoa folgada, porque alguém faz tudo para ela. Mas aqui o Senhor nos ensina que a humildade, estar debaixo da poderosa mão do Senhor, acalma o nosso coração, nos deixa mais tranquilos. Por quê? O Senhor cuida de tudo da nossa vida. Ele cuida de toda a nossa necessidade, Ele cuida de toda a nossa vida, desde o começo até o final. Entender que o Senhor está acima de nós, nos leva a uma aquietação. Pedro que diz, olha, rogo igualmente aos jovens, aprendam com os mais velhos, sejam submissos aos mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro diz, olha, estejam debaixo da poderosa mão do Senhor, estejam debaixo da poderosa mão de Deus. É como se ele dissesse, olha, Deus está com a mão em cima da sua vida, cuidando, protegendo, guardando a sua vida em todo momento, porque no tempo certo, no tempo exato, quando você estiver preparado para isso, o Senhor te exaltará, o Senhor cuidará de você, o Senhor trará a resposta que você precisa e necessita. Mas o primeiro passo é quieta o seu coração,
E diz o verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender isso, resgatar isso. Nós lançamos diante do Senhor. Levem diante do Senhor as vossas petições. A palavra do Senhor diz: lancem diante do Senhor as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Em tudo sejam conhecidas diante do Senhor. Em tudo. Tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que está dentro do seu coração, lance diante do Senhor. Sabe uma coisa interessante? É o trabalho de um psicólogo. Porque ele vai te dar palavras ou frases para instigar você a falar. E aí no começo você fica até receoso. Mas a partir da segunda, terceira, quarta, quinta sessão, a partir do momento que você vai pegando confiança, você vai se abrindo. Você vai falando tudo aquilo que está engasgado aqui há anos. Tudo aquilo que você nunca falou para ninguém. Tudo aquilo que está preso, você solta diante dele. Meu amado, nós temos o psicólogo, o maior de todos. E que muitas vezes nós ficamos tão acanhados de não falar com o Senhor, de não levarmos diante do Senhor, e nós trazemos para a nossa vida essa inquietação. Eu não posso falar isso para fulano, para ciclano, eu não posso falar isso, mas para o Senhor você pode. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí diz o verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então não dê brecha, não vacile. E aí diz o verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Você já passou por aquele momento, céus, vida, minha vida está um caos, tudo acontece comigo, é só eu, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na onde? Na vossa irmandade espalhada em todo o mundo. Todo mundo está passando por aflições, por necessidades, por lutas, por perseguições. Mas a palavra do Senhor diz, resiste-lhe firmes na fé. O verso 10 então nos diz, ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu amado, o sofrimento, a luta, as batalhas fazem parte da nossa vida, mas o Senhor vai nos fortalecer, nos fortificar, derramar da tua graça, vai nos firmar, vai nos aperfeiçoar, para que possamos cumprir cabalmente a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, o seu anseio. O que nós precisamos aprender, voltando lá para o texto de Marta e de Maria, o que nós precisamos aprender é aquietar o nosso coração, sossegar o nosso coração na presença do Senhor. Quem tinha chamado Jesus para se hospedar na casa? Foi Maria ou foi Marta? Foi Marta. Quem tinha convidado Jesus para estar ali? Não foi Marta, foi Marta. Então por que ela estava agitada de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro? Meu amado, ela chamou Jesus para fazer parte da sua casa, da sua vida. Ela chamou Jesus para estar ali. Ela convidou Jesus para adentrar aquele lugar, mas ela não parou nem um minuto para ouvir Jesus. Nós convidamos Jesus para estar na nossa vida, nós chamamos Jesus para fazer parte da nossa vida, para fazer parte da nossa casa, para estar na nossa família, mas nós não paramos para ouvir Jesus. Estamos agitados de um lado para o outro. Então a primeira coisa para nós mudarmos a nossa vida, aquiete. Marta convidou o Senhor estava ali, adentrou naquele lugar, adentrou naquela casa. O texto que nós lemos no começo do culto, fala que Marta, enquanto a ceia era servida, enquanto a mesa estava posta da ceia, enquanto Jesus ceava, Marta estava ali correndo de um lado para o outro, servindo. E o que Maria estava fazendo? Derramando o bálsamo aos pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, aproveitando cada momento para honrar e glorificar o Senhor, enquanto Marta estava servindo. Há momentos de servir, há momentos de trabalhar, há momentos de ir para a lida, mas há momentos de aquietar-se e ouvir o Senhor.
Há momentos de nós aquietarmos nosso coração e ouvir a presença do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Marta convidou o Senhor, mas ela não aproveitou os ensinos do Senhor. Jesus estava ali, mas ao mesmo tempo não estava para Marta, porque ela não ouviu os ensinos. Ela ficou agitada de um lado para o outro. Meu amado, quer aproveitar o máximo de Deus para a tua vida? Aquieta o seu coração, acalme o seu coração na presença dEle. Se as lutas são grandes, ore, clame ao Senhor, busque ao Senhor, e só saia da presença do Senhor quando você sentir o coração aliviado. Pronto, falei tudo que deveria, coloquei tudo para fora, lancei tudo para fora, porque o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. Então não se preocupe de clamar, de falar, de chorar, de colocar-se diante do Senhor, porque o Espírito Santo intercede, interpreta isso diante do Senhor. Oh, meu amado, aquieta o seu coração. Em tempos de ansiedade, em tempos de luta, em tempos de inquietude, acalme o teu coração na presença do Senhor. Uma segunda coisa que eu e você precisamos para mudar a nossa vida, para mudar a nós mesmos: alimente-se. Saco vazio não para em pé. Esse é o ditado popular, né? Todos nós precisamos comer, nos alimentarmos, e a vida espiritual é da mesma forma. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós não temos força para seguir adiante, nós não temos forças para irmos adiante, nós não conseguimos nem mesmo chegar na porta da igreja, porque nós estamos fracos espiritualmente. Verso 39 nos diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Ela sentou, ela parou ali, ela permaneceu, ela ficou ali parada, ouvindo os ensinamentos. Ela estava o quê? Se alimentando do Senhor. Ela não queria somente ouvir a respeito dos ensinos de Jesus, ela queria ouvir os próprios ensinos do Senhor, do próprio Senhor. Meu amado, olha que oportunidade, Jesus na casa dela, e ela podia ali sentar-se aos pés de Jesus, ficar ali por horas, ouvindo os ensinamentos. Ela estava o quê? Buscando alimento para a sua alma, buscando alimento para a sua vida, buscando alimento para a sua necessidade. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, se alimente da palavra do Senhor, deseje isso para a sua vida. A mudança começa quando nós começamos a nos alimentar. Se uma pessoa está desnutrida, você oferece alimento, você oferece para que ela possa se alimentar. Se uma pessoa está desidratada, você oferece água para que ela possa se hidratar. E assim vai recuperando a sua força, a sua energia, a sua disposição. Na vida espiritual é a mesma coisa. Crente que não se alimenta, não chega longe. E aí fica no meio do caminho. Ó céus, ó vida, para onde eu vou? Né? Só luta, só desgraça, oh meu Deus. Se alimente, meu amado. Se alimente da palavra, se fortifique na palavra, busque os ensinamentos do Senhor constantemente para a tua vida. Busque constantemente os alimentos do Senhor para a tua vida, para o teu crescimento. Uma terceira coisa, talvez algum vai falar jamais, mas para nós mudarmos a nós mesmos, nós precisamos reconhecer nosso erro, nós precisamos reconhecer onde nós estamos errando, nós precisamos reconhecer que estamos errando no meio do caminho. Diz o verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. O primeiro erro de Marta: estava inquieta, andando de um lado para o outro. Meu amado, se nós não pararmos para pensar, para analisar, para ver onde nós estamos errando, para ver onde nós estamos falhando, nós não conseguimos corrigir, nós não conseguimos acertar. Você já chegou naquele momento, você está ali na cozinha preparando um alimento, preparando comida, seja almoço, seja janta. Aí você vai na geladeira, naquela correria, abre a geladeira. O que eu vim fazer aqui mesmo? Você para ali e fica pensando: o que eu vim fazer? Se você não parar no meio da cozinha, né?
porta da geladeira aberta, mão na cintura. O que eu vim fazer? Ah, lembrei. Não é? Você fica ali. Porque na correria do dia a dia, na correria para fazer o almoço, porque se tem hora de almoço, tem hora para buscar o serviço, você esquece as coisas. Isso é normal e nós precisamos parar, pensar, opa, o que eu vim fazer? Na nossa vida não é diferente, meu amado. Às vezes nós queremos resolver as coisas na correria, sem parar e pensar, opa, o que está de errado aqui? Para onde eu vou? Deus, qual é a direção? Deus, acalma meu coração, estou muito agitado. E eu preciso me acalmar, eu preciso buscar a direção do Senhor. Um segundo erro de Marta, ela vai até Jesus como vítima. Meu amado, ela chega diante do Senhor, e diz, então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Oh meu Deus, coitado de mim, estou aqui trabalhando que nem uma camela, tem misericórdia, Senhor, minha irmã está lá sentada, não faz nada, não lava um prato, não pega nada, não guarda nada, eu estou aqui trabalhando. A primeira coisa, meu amado, o segundo erro de Marta, ela vai até Jesus como vítima. Ela se acha no direito de questionar o Senhor. Na verdade, ela está perdendo a melhor parte. Depois o Senhor vai falar isso para ela. Ela está perdendo a melhor oportunidade. A culpa não está em Maria de sentar e ouvir os ensinamentos de Jesus. A culpa está em Marta, que não parou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela havia convidado Jesus para estar na casa, mas ela não parou nenhum minuto, nenhum segundo para ouvir os ensinamentos. Quem estava errado na história? Maria de sentar e ouvir o máximo que ela podia do mestre? Ou Marta se preocupando com o frango assado e oferecer para o Senhor? Marta estava totalmente errada e achando que estava certa. E quantas vezes nós chegamos diante do Senhor convictos que nós estamos certos? Errado está o outro, errado está o fulano, errado está o ciclano, eu estou certo. E chegamos cheios de razão, não é? E aí começamos a ler a palavra na força do ódio, orando na força do ódio. E aí o Senhor vai falando conosco, Deus vai ensinando, Deus vai mostrando. E aí você vai dizer, eita nós, o errado estou eu, né? Aí você é obrigado a dizer, Senhor, me perdoa, porque de fato eu estou errando, eu estou pensando o que não deveria, eu estou julgando como não deveria, eu estou fazendo o que não deveria. Marta achou que estava certa, convicta, cheia de razão, mas não estava. A sua irmã estava aprendendo, a sua irmã estava buscando o crescimento, estava buscando o aperfeiçoamento, estava buscando ser firmada diante do Senhor. Um terceiro erro. Olha que o Senhor nos diz, olha que ela nos diz, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta chega diante do Senhor, convicta que está certa, e diz, Senhor, corrige ela está errada, manda que ela venha me ajudar. O Senhor tem autoridade, o Senhor aqui é a autoridade máxima, reconheça a tua autoridade, sei quem tu és, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, então manda que ela venha me ajudar. Ei, pediu para a pessoa errada. Jesus não perde tempo. Jesus vai para ela e diz, Marta, ei Marta, primeiro você abaixa a bola, para a direita. Segundo, ela escolheu a melhor parte, ela está aproveitando o melhor. O errado aqui na história é você, meu amado. Quando nós vamos convictos e certos, de repente nós estamos tão certos de que aquilo deve ser daquele jeito, daquela maneira, que nós não paramos para pensar. E às vezes chegamos, furiosos. E Jesus mostra para ela a prioridade. Jesus mostra para ela o que de fato era importante. Diz o verso 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, você está errada. Você não deve parar, você está inquieta, correndo de um lado para o outro. A sua irmã escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado.
Meu amado, quando nós cometemos esses erros, nós não enxergamos quando nós estamos errando. Se nós não pararmos e reconhecermos os nossos erros, como vamos mudar, como vamos melhorar, como vamos crescer, como vamos aprimorar a nossa vida? Então nós precisamos reconhecer nossos erros. Nós precisamos parar em vez em quando. E, Senhor, onde eu estou errando? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que eu preciso melhorar na minha vida? Mostra para mim. Nós precisamos fazer essa oração sincera em vez de quando. Falar para o Senhor, Deus, me mostra. De repente eu estou errando e não sei. De repente estou achando que estou certo e convicto que A é A. Eu estou certo que A é B. E eu preciso, Deus, me mostra. Me mostra onde eu estou errando. Para que eu possa mudar. Para que eu possa melhorar. Para que eu possa crescer. Para que eu possa aprimorar. Para que eu possa avançar. Para que eu possa chegar onde o Senhor deseja. Precisamos fazer essa oração em vez em quando, meu amado. Porque nem sempre, e na maioria das vezes, não estaremos certos. Sempre haverá uma coisa para nós mudarmos, sempre haverá uma coisa para nós aprendermos, sempre haverá uma coisa para nós crescermos e aprimorarmos. Mas um último detalhe, que eu quero deixar o teu coração nessa noite. Mude o foco. Mude o foco. Olha que nos diz o verso 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus olha para ela e diz: Marta. E quando ele chama 2 vezes seguidas, ele está chamando a atenção dela, diz: olha, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você chegou aqui cheia de si, me chamou para hospedar na sua casa, não parou um minuto, não sossegou o facho, não sentou um minuto, ficou correndo de um lado para o outro, e você acha que você está certo? Você acha que você está com razão? Mude o foco, Marta. A sua irmã escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Enquanto você precisa rever algumas coisas, enquanto você precisa mudar alguns conceitos. Meu amado, nós precisamos rever o que é prioridade na nossa vida. Às vezes nós estamos insistindo tanto em uma coisa e não é para ser. Nós estamos insistindo tanto que aquilo é prioridade. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E não é. Não é o momento. Não é a hora. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Aquieta o seu coração na presença do Senhor. Que o Senhor, em tempo oportuno, na hora que Ele achar que é o momento, Ele vos exaltará, Ele cuidará de você, Ele tem cuidado de você. Apenas aquieta o seu coração na presença dEle. Mude o foco. Sabe aquela coisa que você fica batendo cabeça, tentando colocar uma peça no lugar que não é apropriado, tentando fazer uma coisa que não é a correta, não dá certo. Você quer colocar um triângulo dentro de um quadrado e não bate, não dá, você tem de um jeito, tenta do outro, e não vai. Você não enxerga o erro, não enxerga o que está acontecendo, né? Fica focado naquilo, não, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, eu aprendi assim, é desse jeito. E o Senhor diz: Marta, Marta, preste atenção que eu vou te dizer. Há muita coisa que você precisa aprender ainda. E você precisa, às vezes, mudar o foco da sua vida, dos seus afazeres, daquilo que você está gastando energia e não é prioridade. Meu amado, às vezes gastamos tantas energias, buscando tantas coisas na nossa vida, que perdemos as melhores partes, as melhores oportunidades, os melhores momentos da nossa vida. Porque não aprendemos a mudar o foco, não aprendemos a olhar de outra maneira, não aprendemos a mudar a nossa prioridade. Mude-se a si mesmo, meu amado. Lembrando que a mudança sempre começa no nosso guarda-roupa. Enquanto nós não colocarmos o guarda-roupa abaixo, vemos aquilo que é útil e aquilo que não é útil, vemos aquilo que de fato nós precisamos usar e que é aquilo que nós não precisamos usar.
Às vezes vão guardando roupas e mais roupas dentro do guarda-roupa, acumulando ali. Um dia eu vou usar, essa camisa é tão confortável, essa blusa é tão confortável, essa calça tão confortável, e você vai guardando lá, você engordou, você cresceu, você aumentou, você não cabe mais, mas você vai, não, eu vou guardar, uma hora eu vou emagrecer, eu vou entrar aqui. Não adianta eu querer entrar numa calça 38, não cabe, hoje é 48, olha, eu preciso fazer uma limpa, colocar aquilo que não serve mais para fora, colocar aquilo que não é útil mais para fora. E meu amado, nossa vida é a mesma coisa. Enquanto nós não tirarmos aquilo que nós não estamos usando mais, enquanto nós não tirarmos aquilo que não é mais útil, nós vamos gastar tempo e energia com coisas impróprias, com coisas inúteis, enquanto aquilo que é útil, aquilo que é prioridade, aquilo que de fato nós deveríamos gastar nossa energia, enquanto a Maria está ali ouvindo os ensinamentos, Marta está gastando a sua energia naquilo que não é próprio, não é o momento, não é a hora, não é a oportunidade certa. Mude a si mesmo. O que o Senhor diz para Marta? Diz: Marta, é você que precisa mudar, não é Maria. Maria está certa onde ela está. Maria está corretíssima em ouvir os ensinamentos. Ela escolheu a melhor parte, ela escolheu o melhor, ela escolheu aquilo que era útil para a vida dela. É você que precisa mudar. E meu amado, nós não gostamos de ouvir essa palavra, de que eu preciso mudar. É sempre nós, o outro precisa mudar, o outro está errado, o outro precisa disso, o outro precisa daquilo. Mas o Senhor vem aqui e diz: Marta, é você que precisa mudar, é você que precisa deixar as coisas de lado, e mudar a sua prioridade, mudar o seu foco. Você me chamou para a sua casa, você me chamou para hospedar aqui, você me chamou para estar aqui, então mude. Nós permitimos que o Senhor entrasse em nossa vida, nós convidamos o Senhor constantemente: Deus, mude minha vida, Espírito Santo de Deus, invocamos a sua presença, mas aí o Senhor diz: mude você, mude aquilo que é prioridade, mude aquilo que você precisa mudar na sua vida. Meu amado, mude a si mesmo. A mudança começa no seu guarda-roupa, e quem pode arrumar o guarda-roupa é você. Não espere que o outro faça isso, não espere que o outro vá arrumar, porque ele não sabe o que te serve e o que não te serve. Ele não sabe o que você gosta e o que você não gosta, ele não sabe o que você usa e o que você não usa. Quem tem que mudar o guarda-roupa é você, quem tem que mudar a sua vida é você, entende? Coloque-se diante do Senhor, coloque-se na presença do Senhor, apenas aquiete seu coração e saiba que o Senhor tem cuidado de vós em todo momento. Feche seus olhos, não seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelos teus ensinamentos, nós te louvamos por podermos cultuar o teu santo nome. Deus, é fato, é verdade que nós sozinhos não conseguimos mudar nada, sozinhos nós não conseguimos fazer nada, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu ensinamento, sem a tua direção, sem o teu conduzir, nós não conseguimos fazer nada. Apenas Deus nos conduza nisso, nesse processo, que teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza em mudança, em transformação, em ensinamento, em aprendizado, em todo momento, em todo tempo, nos conduza diante do teu altar de graça e de glória. Pai, nós te bendizemos e te louvamos, pedimos e clamamos a tua direção, em nome de Jesus, amém e amém.